Paz seja convosco. Gostaria de apresentar a vocês uma pequena reflexão sobre a palavra de Deus. Como vencer as tentações da carne. Baseado na passagem de Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, onde Paulo diz da seguinte forma: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Um dos grandes problemas do ser humano é não reconhecer sua fraqueza. Jesus nos disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Mateus 26, 41. Essas fraquezas tentam nos impedir de servir a Deus com liberdade, paz e alegria, pois estão sempre diante de nós, trazendo culpa e desânimo, e também atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. A Bíblia a chama de guerra da carne contra o espírito. Gálatas 5, 17. Paulo passou por isso. Ele diz em Romanos capítulo 7, versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Algumas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da carne porque fingem que elas não existem, que não são perigosas o bastante para vencê-lo, até que, sem perceber, já caíram. Por um tempo, elas ficam mais atentas, vigiam, mas se não busca a direção de Deus, logo ignoram suas fraquezas e caem e são vencidas novamente. Não faça da fraqueza da carne uma desculpa para pecar. Alguns dizem que a carne é fraca, que é impossível vencê-la. Eu fiz tudo o que pude, mas acabei cedendo porque não consegui resistir. Outros dizem: eu tenho sofrido tanto, me sinto carente, sozinho, e Deus conhece o meu coração. Não podemos nos apoiar em desculpas, pois elas só nos atrapalham, nos desviam do caminho. Jesus nos assegura que com Ele podemos ser vencedores. A vitória contra as tentações, ela tem que ser feita em comunhão com Deus, entre você e Deus. Aqueles que acham que podem vencer as tentações por um milagre, pelos seus esforços, erram. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Vigiar é uma atitude da nossa parte, e orar significa que precisamos ao mesmo tempo expor o problema e confiar no poder de Deus. Assim como diz o salmista em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e as demais coisas ele fará. Confiar é o alicerce da vitória. Confiar em Deus significa sujeitar-se ao Senhor, significa ser dependente de Deus. Essa parceria, quando é levado a sério, essa comunhão, ela tem o poder de funcionar perfeitamente contra as tentações, contra as investidas de Satanás
contra os desejos da carne. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado, porque o Senhor vivia em comunhão com Deus, o seu Pai, em todo o tempo. Faça a sua parte. Muitas pessoas que caem no vício da pornografia, por exemplo, querem uma solução mágica, mas não mudam seus hábitos. Outros caem no alcoolismo, na prática do tabagismo, mas não fazem a sua parte, não mudam os seus hábitos, não se esforçam. Alguns não querem ver as coisas erradas na internet, mas não param de entrar na internet. Não param de ver as coisas que estimulam ao pecado. Não cortam ligação com o pecado. Não querem compromisso com Deus. Tente imaginar uma cachoeira, aquela quantidade enorme de água caindo. Não foi gerada do nada. Tudo começa com um pequeno riacho, com uma fonte, que por não ter sido parada, foi passando por cima de pedras, mato e vencendo qualquer barreira. O pecado, da mesma forma, nunca acontece do nada, ele é gerado lá atrás, lá no passado. Talvez na sua adolescência ou em algum momento em que você se acomodou numa caminhada com Deus. Muitos trazem traumas profundos da sua infância, traumas de família. Peça sabedoria para Deus e comece a analisar onde são as áreas que você mais sente vontade de pecar, as áreas que mais você se inclina para os desejos da carne. Faça um exame interior, faça um retrospecto da situação, olhe para dentro de você. Por que eu pequei? Por que sempre caio nessa mesma? O que realmente tem me levado a ser tão fraco? Talvez porque você parou de lutar, parou de buscar, assim como Davi, que desistiu de ir para a guerra e ficou no palácio passeando, até que na sua mente em divagações, viu uma linda mulher tomando banho. Essa era a esposa de Urias, um grande amigo de Davi, que acabou que Davi mandou Urias para a guerra na frente da batalha, para que ele morresse, e depois tomou a sua mulher, Batseba, e deitou com ela, mesmo sendo casada. Isso trouxe situações difíceis para Davi e a sua família. Não pare de lutar. Volte para a guerra ainda hoje. Será que Deus fará a parte dele? Pessoas desconfiam se Deus realmente está agindo em favor delas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Observe que Deus limita a força e o poder das tentações, adequando ao que podemos suportar e vencer. E além disso, Ele nos ajuda, nos protege. Nós jamais seremos tentados além do que podemos suportar. Mas aquilo que o Senhor realmente permite que nós devamos passar, nessa situação devemos fazer a nossa parte. E sempre acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. E de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Dê o primeiro passo. Muitas pessoas estão bem machucadas por causa das guerras que vem travando ao longo do tempo em suas tentações. Porém, Deus nos chama para sermos santos. E isso significa que devemos levantar a cabeça e nos levantar contra qualquer coisa que queira destruir a nossa comunhão com Deus e a nossa santidade. Dê o primeiro passo, um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Comece a vigiar, comece a orar mais, busque o Senhor, se humilhe na sua presença, porque os que se humilham serão exaltados. Tome atitudes concretas diante da tentação, como se você fosse um soldado diante de um grande inimigo que quer te machucar e tirar a sua vida. Não se levante contra aqueles que te alimentam. Não critica aqueles que trabalham em prol do seu crescimento espiritual. Por isso, creia sempre que Deus não te chamou para retroceder e viver uma vida de pecado,
mas sim para ter uma vida restaurada e abençoada. Jesus já conquistou para que você reine junto com Ele para sempre. Não desista. Se perder uma batalha, se acontecer de você cair diante de uma batalha, não fique prostrado, levante, não deixe de buscar a Deus e o seu perdão. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, se nos apresenta, Deus está vendo o seu empenho. Deus conhece a sua vida, o seu testemunho, o seu estilo de vida, e Ele sabe que tem se esforçado nessa guerra. Peça perdão, levante a cabeça, empunhe a espada do Espírito e entre novamente na guerra. Dobre o seu joelho, busque a direção, revigore e revigorado e mais experiente para não mais cair nas mesmas artimanhas do maligno. Que você possa ser abençoado com esta reflexão e que Deus o abençoe poderosamente. Em Cristo Jesus. Paz seja convosco.